Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos iniciar a nossa 10ª aula de História online, estudando em casa. Pegue o seu livro de História, abra-o na página 64 e acompanhe comigo a leitura e explicação do conteúdo. Nós iremos hoje entrar no capítulo 1º, que é a formação dos Estados modernos. Anote em seu caderno estas páginas e estude com muita atenção este conteúdo, pois ele será o conteúdo da nossa avaliação que ocorrerá na próxima semana. Próxima semana não teremos vídeo, teremos avaliação. Na Europa feudal, os nobres tinham autonomia administrativa em seus territórios, mesmo como vassalos do rei, que era aquela aliança de confiança e fidelidade entre o suzerano e os vassalos. Suzerano rei, vassalos os nobres. Lembrando que essa relação ela era uma relação entre iguais, nobre entre nobre. Porém, com a crise do sistema feudal, o aumento da atividade comercial, a formação de exércitos nacionais e o apoio da burguesia, os monarcas passaram a centralizar mais o poder político, originando os estados modernos. O fortalecimento do poder dos reis. Diversas transformações econômicas e sociais que ocorriam na Europa Ocidental desde o século XI causaram o enfraquecimento do sistema feudal e o fortalecimento do poder dos reis. No sistema feudal, os senhores, apesar de vassalos de um rei, tinham grande autonomia na gestão de seus próprios feudos, ou seja, cada feudo tinha suas próprias leis, sua unidade de medida, moeda própria, dinheiro, impostos e exército, etc. Alguns monarcas da Europa aproveitaram-se do cenário de crise para concentrar o poder político e unificar feudos em reinos centralizados, que contavam com um aparelho administrativo a serviço do rei e um exército nacional próprio, independente das tropas dos vassalos. Esse processo de centralização de poder político nas mãos de um rei resultou na formação dos chamados Estados modernos. Embora de maneiras diferentes, distintas, Portugal, Espanha, Inglaterra e França foram os primeiros reinos a se firmar como estados, nos quais a aplicação das leis e a arrecadação de impostos passaram a ser controladas pelo aparelho administrativo do rei. No final do século XVI, o Estado moderno já estava consolidado nesses 4 países, que então lançaram-se à conquista de novos mercados e territórios e em outros continentes. Lembrando que o Estado moderno ele é caracterizado pelo poder centralizado na figura do rei, que conta com um aparelho administrativo unificado e um exército próprio. Essas são as principais características. Figura do rei, um aparelho administrativo centralizado, unificado e um exército próprio. Você vê que vassalo é aquele que é submisso ou subordinado ao rei. Aqui na imagem você vê Francisco Pradilla e Ortiz na rendição de Granada em 1492 de 1882. Olhe sobre tela, essa figura aqui está representando a tomada de Granada, assinala o domínio dos reinos católicos sobre a Península Ibérica e uma importante etapa da consolidação do reino da Espanha. Lembrando que a formação da Espanha ela só vai ser possível graças às lutas contra a presença muçulmana na Península Ibérica, que uniu os senhores feudais, que eram cristãos. Esses senhores feudais se reuniram, formaram um grande exército nacional para apoiar a monarquia. E a Espanha ela vai se consolidar justamente com a união das coroas, por meio do casamento do rei Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Os novos aliados dos monarcas, página 65. A concentração do poder dos reis foi apoiada por alguns setores da sociedade europeia. Com isso, membros da nobreza
Muitos deles empobrecidos após as cruzadas, viram nesse suporte uma forma de manter certos privilégios, como a isenção de impostos e o recebimento de pensões. Porém, o alto clero e alguns senhores feudais, temendo a perda de prestígio, foram resistentes a essa mudança. Para evitar revoltas, os monarcas decidiram preservar muito dos privilégios desses grupos da sociedade. Ao mesmo tempo, eles promoveram mudanças que favoreciam seus novos aliados, no caso, os burgueses. Desde o surgimento da burguesia, o comércio foi a principal atividade econômica realizada por esse segmento social. Portanto, seus interesses geralmente estavam relacionados a medidas que favorecessem tal prática. A descentralização administrativa, isto é, a ausência de uma instituição unificada responsável pela administração de todas as regiões que compunham o reino, característica do sistema feudal, dificultava as transações comerciais praticadas pela burguesia, de forma que muitos de seus representantes passaram a apoiar os reis, visando conseguir vantagens econômicas e comerciais, como a unificação de pesos, medidas, moedas e tributos no país. Em contrapartida, para garantir meios de se fortalecer e de se manter no poder, os monarcas contavam com as doações e os empréstimos concedidos pelos burgueses, porque a burguesia, como ela estava enriquecida, a burguesia rica, ela estava interessada em padronizar essas leis e os impostos e em conquistar também para ela novos mercados. Por isso que ela vai começar a passar a apoiar esses governos centralizados e a investir nas monarquias, disponibilizando empréstimos, capital, né, que é o dinheiro, para financiar justamente esses empreendimentos e formar os exércitos. Embora não tivesse as vantagens asseguradas, a nobreza por laços de sangue, os burgueses, pouco a pouco, eles vão conquistar a influência política, em razão de seu crescente poder econômico. Para obter prestígio, muitos desses burgueses compravam terras de nobres falidos e, em alguns lugares, até mesmo títulos de nobrezas menores, mas que custavam muito caro. Centralização na Península Ibérica. Por muito tempo, usou-se o termo Reconquista para denominar a tomada dos territórios ibéricos sob domínio muçulmano desde o século VIII. Atualmente, muitos historiadores contestam esse nome. Uma das alegações desses estudiosos é que os reinos cristãos que reivindicavam a Península Ibérica formaram-se depois da chegada dos árabes à região. Logo, não podiam reconquistar algo que nunca lhes pertencera. Somente a partir do século XI, após as primeiras cruzadas, esses reinos se aliaram com o intuito de expulsar os mouros. Aqui você vê a Mesquita de Sevilha, La Giralda, na Espanha atual, que foi transformada em torre de catedral e ampliado após a conquista da cidade pelas tropas do Reino de Castela. Há vestígios de origem islâmica nas culturas ibéricas até hoje. Os reinos ibéricos. Os reinos de Portugal e de Espanha se originaram a partir de relações, ora de conquista, ora de aliança, entre os reinos católicos da Península Ibérica, durante o contexto de tomada dos territórios islâmicos na região. Em 1096, após importantes vitórias militares contra os muçulmanos, Henrique de Borgonha ganhou do seu sogro Afonso VI, rei de Leão e Castela, um território chamado Condado Portucalense. Seu herdeiro, Afonso Henriques, no entanto, rompeu com o reino de Castela e em 1139 declarou-se rei desse território, originando o Reino de Portugal. Mais de 3 séculos depois, em 1468,
O casamento dos reis, como eu já tinha falado, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, deu início à formação do Reino da Espanha, que passou a competir com Portugal pela liderança da expansão marítima. Em 1492, o poderoso exército de Castela e Aragão tomou o último reduto islâmico na Península Ibérica. Intolerância e reconquista. Fernando de Aragão e Castela e Isabel de Castela ficaram conhecidos como reis católicos e tiveram grande apoio da Igreja. Em contrapartida, no mesmo ano da tomada de Granada, em 1492, decretaram a conversão forçada dos judeus ao catolicismo e a expulsão daqueles que se negassem a tanto. 10 anos depois, os muçulmanos que não se converteram ao cristianismo foram obrigados a deixar a Espanha. Aqui você vê como era o mapa da Península Ibérica no século XII e como ele ficou no século XV. Você vê aqui o Império Almorávida, né, do domínio islâmico. Esse verde era de domínio islâmico e esse aqui era do Império Cristão. Aí você vê depois, né, de todas essas guerras de tomada, Guerra dos 100 anos, que não foi 100 anos, foi 116. Você vê aqui que vai se transformar, né, ó, mudou totalmente o mapa. O Império Islâmico ficou somente em Granada e o restante todo ficou como território ibérico do Reino Cristão. A monarquia inglesa e o equilíbrio de poderes. O território da atual Inglaterra esteve dividido em diversos reinos anglo-saxões até 927, quando foi unificado por Aethelstan, rei de Wessex. Nesse período, no entanto, o poder político estava mais centrado nos senhores feudais do que no rei. Essa dinâmica começou a se alterar no século XI, quando Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia, região no norte da atual França, assumiu o trono inglês. O novo rei recompensou seus apoiadores, distribuindo terras e títulos ingleses a seus vassalos e normandos, e obrigou toda a nobreza inglesa a lhe jurar fidelidade. Além disso, ele construiu fortificações e ordenou uma análise minuciosa da posse de terras, a fim de controlar e arrecadar, né, muitos impostos. A centralização política e o fortalecimento do poder do rei, porém, não perdurou. Em seu reinado, Ricardo I, conhecido como Ricardo Coração de Leão, dedicou-se mais às campanhas militares pelas cruzadas, nas quais ele investiu grande parte do tesouro da Inglaterra, do que a permanecer em seu reino. Os custos do esforço militar repassados ao povo em forma de tributos, de impostos, e a constante ausência do rei geraram insatisfação popular. Essa situação piorou sob o reinado de seu irmão e sucessor, João Sem Terra, que perdeu diversas batalhas e territórios para a França. Sua tentativa de aumentar impostos e confiscar terras para financiar a guerra levaram a uma revolta da nobreza. Assim, em 1216, João Sem Terra foi obrigado a assinar a Magna Carta, que restringia os seus poderes e estabelecia que várias de suas decisões fossem submetidas à aprovação da nobreza e do clero. Esse documento também favorecia a burguesia, pois instituía a teoria do livre comércio. A Magna Carta é considerada documento precursor das constituições nacionais. Em 1265, pela primeira vez, representantes burgueses foram convidados a participar das reuniões do parlamento, nas quais até então somente os nobres e os clérigos aconselhavam o rei. Aqui você vê uma imagem representando o encontro entre as tropas de Filipe Augusto, da França, e João Sem Terra, da Inglaterra. Em detalhe, essa ilustração foi feita por Magnet, mestre do missal de Cambrai, por volta de 1340, para o livro Grandes Crônicas da França.
O poder na França e a Guerra dos 100 anos. Essa guerra, realmente, ela não foi somente 100 anos, ela foi 116 anos. E o objetivo dela, justamente, era essa busca, né, de poder. Era foi uma guerra entre a França e a Inglaterra. E queriam tomar o poder, né, colocar um novo monarca no local do rei. Embora a França seja considerada um reino desde a coroação de Hugo Capeto em 987, por muitos séculos o poder do rei limitou-se a uma pequena parte do território. Pouco a pouco, as terras de nobres rebeldes derrotados foram incorporadas ao controle régio e outras foram compradas, o que aumentou o poder e a riqueza do monarca. Com a tomada da Inglaterra por Guilherme, o Conquistador, a dinastia Plantageneta, instaurada após 2 governos sucessivos dos filhos de Guilherme, tornou-se rival e vassala dos reis da França, pois estes eram suzeranos do Ducado da Normandia. Em alianças derivadas de casamentos, nobres ligados à realeza inglesa passaram a controlar diversas regiões da França, acontecimento que gerou tensões entre os reinos. Com a morte de Carlos IV, em 1328, iniciou-se uma disputa pelo trono francês, que vai ser justamente esta guerra que vai durar 116 anos, pelo controle da França. Inicialmente, os reis de Valois perderam muitas batalhas e milhares de franceses morreram. Porém, a situação se reverteu e vários territórios sob domínio inglês foram reconquistados pelos franceses. Contou a favor dos franceses o fato de se organizarem um exército estável e profissional em vez de contratar mercenários. O fim do conflito dessa guerra, que durou 116 anos, foi em 1453. O rei francês Carlos VII, bisneto de Felipe de Valois, detinha o controle direto de mais territórios do que o início da guerra. Além disso, a nobreza encontrava-se enfraquecida pelos custos e pelas perdas na guerra. A burguesia, por sua vez, apoiou a centralização do poder, visando benefícios políticos e econômicos dela decorrentes. Aí na imagem você vê as crônicas da França do século XIV, que homenageia Felipe de Valois, que está em pé. A disputa entre eles pelo trono francês desencadeou na Guerra dos 100 Anos, que realmente durou 116 anos. Vamos para a nossa atividade. Vocês irão reler as páginas 64 a 68. Aconselho a assistir novamente esta aula. Faça com bastante cuidado e atenção, né, as questões. Responda com muita precisão, porque você já está estudando para a nossa avaliação. Então, explique a relação entre o enriquecimento da burguesia e o fortalecimento do poder dos reis na Europa Ocidental. Quem prestou atenção à explicação viu que eu já dei as respostas de todas essas questões. Que eventos possibilitaram a formação da Espanha? Todas aquelas guerras e conflitos, busca de poderes, já foi também explicado. Destaque aí na terceira questão uma característica da formação do Estado moderno inglês que a diferencia da composição dos demais estados estudados nesse capítulo. E a quarta, com base no que você estudou, quais são as características de um Estado moderno? Eu também já expliquei no vídeo. Quais são as semelhanças e as diferenças entre o Estado moderno e o Estado brasileiro atual? Lembrando que a principal característica do Estado moderno é o poder estar centralizado nas mãos de uma pessoa. Né? Naquela época se chamava rei. Hoje nós temos o poder centralizado nas mãos de uma pessoa? Sim, só que hoje não é mais rei, é um presidente. Bons estudos, terminada a atividade, me envie a foto para o WhatsApp. Não esqueça, por favor, de responder e copiar as perguntas e as respostas de caneta. Conto com o empenho de cada um de vocês e neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a próxima aula.